Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 26 de junho de 2022 e a entrevista está publicada no canal youtube.com/papo de veterinária. O conhecimento sobre comportamento e bem-estar animal é extremamente necessário e vem se difundindo cada vez mais nos cursos de formação fora da universidade. É interessante também que nós tenhamos em mente que apenas o médico veterinário é um profissional habilitado a medicar animais com distúrbios de comportamento. E é sobre isso que eu converso hoje com Letícia Barcelos, médica veterinária que atua na área de comportamento animal, psiquiatria veterinária e medicina veterinária integrativa. Ela é sócia e proprietária do Una Assistência Pet no Espírito Santo. Então seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigada pelo convite. Letícia, eu queria começar te perguntando sobre o início na medicina veterinária. O que te fez escolher esse curso? Nossa, eu às vezes até brinco assim, às vezes acho que eu falo que eu culpo o Animal Planet, né? Porque assim, até eu tentar pensar assim, por que eu fiz veterinária? Eu não era aquela que nem as pessoas que têm aquele desejo desde criança, sabe? Sempre quis ser. Eu não sei, assim, eu sempre gostei de animais, tanto que eu fiz, antes de entrar para veterinária, eu fiz um semestre de biologia. Mas na época eu falei assim, não, eu não quero lidar com planta. Eu lembro assim, naquela, bem assim, recém-saída do colégio, 18 anos, eu falei, não, gente, Deus me livre, tem que estudar inseto. Eu não gosto de estudar inseto. Aí eu fui para veterinária, porque eu queria uma área médica, que eu gostava disso, eu assistia muito Plantão Médico na época, mas a ideia de tratar humanos, eu não tinha estômago. E acabei, assim, nessa de saindo da biologia para veterinária. É bem interessante essa sua fala, porque a maioria das pessoas que a gente conversa sonhavam em ser veterinários desde criancinha, né? E aí acabaram persistindo, né? Assim como aquele que quer ser astronauta geralmente muda de ideia, o que quer ser bombeiro às vezes muda de ideia. Alguns veterinários persistem e acabam entrando no curso. Mas eu tenho me deparado com alguns convidados que estão vindo com esse histórico, né? Não sonhava desde sempre em ser médico veterinário. Eu fiz direito antes, assim, porque eu pensando, meu pai é advogado, minha irmã é advogada, minhas duas irmãs são advogadas, tipo, a família de advogados. E eu assim, não, vou tentar, né? Já tá eu pensando, o caminho já tá trilhado, né? Nossa, eu tive assim, quando eu pensei, eu no meio da aula, eu vendo o quê? Eu vou ter que ficar 5 anos dentro de uma sala só ouvindo gente falar, não, eu quero prática, eu quero campo. Aí eu peguei e saí do direito, para ver assim, por isso que eu falo assim, até me perguntam por que você fez veterinária, eu falei, cara, boa pergunta. E é porque é aquela questão, né? A gente escolhe a carreira muito jovem, né? Sem experiência de nada na vida, praticamente. Então, quando a gente tem Exatamente. alguém na família que já tem uma carreira estabelecida em alguma área, às vezes a gente já tem uma percepção de como é aquilo ali, e às vezes a gente vai para o totalmente abstrato, né? Eu também, quando resolvi fazer medicina veterinária, não tinha ninguém na família que fosse da área. Então, foi aquela coisa assim, vamos desbravar o desconhecido, né? Exatamente, que nem eu. Meu tio-avô era veterinário, mas assim, eu tive pouquíssimo contato com ele, que era bem mais velho, no Rio, então assim, também não posso dizer, talvez no sangue corria a questão de bicho, porque minha avó ama bicho, esse meu tio-avô, mas assim, não sabia nem como é que era o dia a dia de um veterinário. E aí, entrando no curso, qual foi a área que você se encantou de primeira, assim, que te chamou a atenção? Falou, bom, já que não tinha aquele sonho de criança, vou tratar, sei lá, de serpentes, né? Eu vou tratar de águia careca, vou tratar de elefante, né? Que às vezes é o que fica no imaginário infantil. Qual foi a primeira área que te encantou? Animais silvestres. Tanto que tanto que eu falo, eu assistia muito Animal Planet, eu assistia muito, eu gostava muito. E eu fiz a minha faculdade praticamente toda baseada achando que eu ia trabalhar com animais silvestres. Eu fiz parte de estágio em clínica de pequenos, que eu sempre amei cachorro. Gato eu nunca tive, minha família nunca teve gato. Eu, hoje em dia, sou alucinada para ter um gato, ainda terei um gato. Mas minha família não tinha.
Mas eu tinha essa coisa, fiz estágio, porque era o que aparecia no início da faculdade, com clínica de pequenos, né? Eu sempre gostava da questão de mão na massa, né? Por isso que eu saí do direito, né? Que eu falei, eu queria colocar a mão. E a minha faculdade lá no Sul, a gente tinha uma fazenda, né? E nessa fazenda tinha animais silvestres, que eram do IBAMA, tinha criação de ema, era ema, tinha javali, tinha avestruz, e aí aquilo dali para mim, aí eu fui para lá, e eu achava que eu ia trabalhar com silvestres. E por que não trabalhou com silvestres? O que aconteceu nessa Então, trajetória aí que você acabou se virando, né, para outra área? Então, o que acontece, né? A clínica nunca foi meu tchan. Eu fazia até a parte de clínica de pequenos, fiz muito estágio em Silvestre, fiz cursos, mas quando eu me formei, eu me formei tem 11 anos, 11 anos, vai fazer 12 esse ano. Eu me senti meio perdida, porque eu fui para aquele. Eu até comecei o mestrado na UVV e larguei, eu comecei em mestrado em Silvestres, só que era na clínica e eu não me via. Eu fiz meu estágio curricular num zoológico na Argentina, maravilhoso, um bioparque, e meu tema do TCC, para você ver como não era a clínica, não era. Meu tema do TCC foi o papel do zoológico na conservação de espécie. Não foi clínica, não foi, né, o que todo mundo, tanto que eu lembro quando eu fui defender meu TCC, teve um professor que pediu para ser da minha banca, porque ele queria ler uma coisa diferente, porque não era, né, eu falei muito mais de conservação, eu falei de comportamento, eu falei de bem-estar, e eu já queria essa área que eu trabalho hoje, mas eu não sabia, porque na época era uma área, até hoje, né, em Silvestre é muito dominada por biólogos, e a gente não vê veterinário, né, naquela época, nem hoje, trabalhando muito com bem-estar de silvestres. Então, quando eu me formei, eu vi assim, eu não queria clínica, porque, assim, apesar de achar que eu queria trabalhar com silvestres, eu morro de medo de cobra. Eu falei assim, gente, hoje eu fico pensando, gente, onde é que eu pensei que eu ia trabalhar com silvestre? Porque eu gosto de mamífero, né, fofinhos e peludinhos, porque cobra, os répteis em si, eu tinha muito medo. E quando eu me vi, e aves também não gostava, né, eu tenho medo de ave. E aí eu fui começar o mestrado e coisa com silvestres, e na minha época era praticamente ave, répteis. Eu não, gente, não é isso, não é para mim. Eu surtei e saí. Então, assim, é muito assim, eu falo hoje, e hoje eu entendo que esse início deu a base no que eu trabalho hoje. Assim, se a gente parar para refletir, né, sobre o que a gente tem de vivência até durante a graduação, a gente vê que existem algumas áreas que são um pouco diferentes e relativamente novas, com as quais o aluno não tem muito contato em muitas situações. E aí, quando o aluno começa a perceber que ele tem uma aptidão, um desejo de trabalhar nessa área, eu acho que surge uma insegurança muito grande. De você pensar, gente, eu vou fazer uma coisa que ninguém faz, ou praticamente ninguém faz, ou tem um profissional de referência nessa área que já está na estrada, sei lá, 20 anos, porque sempre tem esses extremos, né? Aquela pessoa que há 30 anos trabalhava com isso, mas é um no milhão, e a gente está cercado por aquelas áreas que são mais batidas, assim, aquela coisa que você vai meio que quase que num bolo, né? Quase que num embalo ali, entrando em áreas como as clínicas de pequenos, de grandes, de silvestres, as cirurgias, imagem, laboratório. Então, são as áreas mais antigas, mais consagradas da profissão. E aí, toda vez que você quer uma coisa diferente, você fica meio assim, gente, será que dá, né? Tipo, tem como viver disso? E você recém-formado, imagina, eu entrei na faculdade eu fui entrar na veterinária porque eu ainda fiquei um ano lá, biologia, isso e coisa, eu entrei com 19, e eu me formei ali com uns 24. Então, assim, hoje, e eu saí para o mercado, você tá crua, você tá aí, oh, meu Deus, o que eu quero? E eu vim, o estágio, o zoológico que eu fiz, né, o bioparque que eu fiz, o meu estágio, ele era surreal, um zoológico particular na Argentina, eram 5 veterinários trabalhando junto, era fora da realidade brasileira. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, tá, acampo não é, porque eu não gosto nem de acampar. Eu falei,
não é o zoológico que no Brasil, aí você começa a ver quantos zoológicos tem, quantos veterinários tem zoológico. Então, é uma área desse tamanho. Há 12 anos atrás, você falar que você trabalhar com silvestres, hoje em dia já é um pouco assim, você fala naquela época que você ia trabalhar com silvestre, o pessoal já, nossa, coitada, vai morrer de fome, né? 12 anos atrás. E eu acabei indo para a clínica de pequenos. E porque eu gosto também, né? E só que a gente às vezes também coloca esse tabu também, né? Se você trabalha com uma coisa, se você estuda com isso, você não pode aquilo, né? Exatamente. E acaba sendo complicado isso, né? Porque a pessoa fica realmente, às vezes, sem ter aquela. Não uma falta de desejo, assim, de inovar e fazer um negócio completamente diferente, mas uma insegurança de É repente, porque tentar uma você coisa não tem nem diferente, quem você se não tem espelhar, às vezes. referência, né? Você não tem o professor que nem assim. O que a gente vê de comportamento na faculdade veterinária? Não Nada. vê, não vê, né? A gente não vê praticamente nada. Hoje, atualmente, tem algumas faculdades já no Brasil que estão colocando matéria de etologia. Na Europa, isso já é bem mais, assim, eu acho que quase toda faculdade de veterinária na Europa tem. Mas aqui no Brasil, a gente não tem, eu não tive nada. É que nem nutrição também. Nutrição que se vê na faculdade é parte de grandes. De pequeno se vê praticamente nada. Eu vejo a minha área agora, o que meus colegas nutrólogos estavam vendo há um tempo atrás. E parecia que eles estavam falando grego com as pessoas, porque, não, o que você entende de nutrição é muito pouco, porque a gente acaba a nossa faculdade de veterinária, a gente tem que estudar quantas espécies? Olha tudo que a gente tem que estudar em 5 anos. Você falou sobre a questão da etologia, né? Eu sou um pouco mais velha que você, eu me formei já há mais algum tempo. A gente, às vezes, até tinha esse tipo de disciplina na grade, mas sempre era optativa. Nunca era uma disciplina obrigatória, que fazia parte da composição do seu currículo. E aí, às vezes, a pessoa tinha interesse, eu tinha interesse nessa área também. Eu falei, que bacana, né? Entender um pouco mais sobre o comportamento das espécies e tal. Mas aí, na época, não tinha professor para ministrar a disciplina, por exemplo. Aí não fecha a turma. Quando tem professor, não É. fecha a turma. Exatamente. E aí, como é que você fez esse seu direcionamento, né? Você foi então para a clínica de pequeno, você viu que o mestrado com selvagens não era a sua praia. Como é que você organizou aí esse emocional, né? Nesse momento de tipo, meu Deus, o que eu gosto meio que não tá muito, né, acontecendo assim. Foi complicado. Eu falo assim, tanto que quando eu vejo o recém-formado que não sabe, eu falei, tá tudo bem, tá normal. É lindo quem sai da faculdade já lá sabendo. Eu tive vários colegas que já sabiam, era clínica de pequenos, foram fazer residência, mas não acontece com todo mundo, né? Eu fui para trabalhei com clínicas de pequenos, eu fui para a área comercial, eu fui vender, fui ser promotora, eu gostava muito de ser promotora, porque eu gosto muito de passar conhecimento, então eu tinha essa oportunidade, porque é você instruir desde do cara do balcão, né, o balconista, aí você vai conversar com o veterinário, então você tem que entender linguagem, porque não adianta você, o termo técnico com veterinário, com balconista, você vai ter que falar. Eu me amarrava pra caramba, fui promotora por um tempo, eu tive meu pet shop, então, e aí do meu pet shop eu já vi que eu tive a minha pegada. Por que eu montei meu pet shop? Eu vim do sul para cá. E eu, na época, eu cheguei aqui, eu não achava um lugar que dava banho no meu labrador do jeito que eu gostava. Que em questão de cuidado, eu falei, meu labrador era idoso, não vou colocar numa gaiola, tá voltando molhado. Eu falei, gente, é um animal idoso, ele precisa de um cuidado diferente. Aí eu fui e montei. Eu consegui, minha mãe recebeu um dinheiro, a gente achou um ponto e montou o meu banho-tosa. E eu era conhecida como banho-tosa da chata. Eu era aquela que é horário marcado, não tem essa, não tem gaiola, o cachorro tem isso, o cachorro não deixou fazer, eu aprendi a tosar nesse meio tempo, eu dava banho, o cachorro não deixou tosar, tá rosnando, então pare. Isso que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje de comportamento, mas eu já era assim, o cachorro não deixou, mas o cliente quer qualquer jeito, eu falo, não vou fazer. Bati de frente com o cliente, não vou fazer, isso aí vai estressar ele. E aí eu fui, aí meu marido, morei em Recife ainda, meu marido foi transferido para Recife, eu estava com meu filho com recém-nascido, vendi pet e fui para lá. Lá eu trabalhei também em clínica, trabalhei em área comercial também lá em Recife, porque eu era conhecida como a veterinária mimimi nos lugares que eu trabalhei. Era muito engraçado isso. Eu trabalhei em clínica 24 horas, eu era mimizenta. Eu era a chata que não
chegava no plantão, ficava mandando o estagiário higienizar o paciente, vou andar, o paciente está internado, ele precisa andar, um filhote, imagina um filhote, mas ele está com parvo, mas a internação de parvo, coloca ele para andar na parvo, ele precisa esticar as pernas, ele precisa de bem-estar. Eu já tinha isso, eu já estava ali no coisa, e eu fui trabalhando, né? E até hoje eu agradeço muito isso por tudo que eu passei, que eu acho que nada é em vão, né? Molda o que a gente é agora, o que eu sou agora, porque eu conheci a área comercial, eu conheço o lado comercial, eu conheço o lado do veterinário, e para trabalhar com comportamento, a gente tem que saber muito bem clínica. Então, esses 10 anos aí que eu fiquei trabalhando como clínica geral, e ali, porque mesmo na área comercial, você está ali dentro, né? Eu estudava muito, eu vou fazer treinamento, eu vou ter que ir atrás. Me molda no que eu hoje for para o comportamento, porque para o comportamento, se você não entender a clínica geral, esquece. E aí é interessante porque o comportamento, a gente vê que é uma área que muitos veterinários estão direcionando, né? Para pequenos animais, eu acho que tem essa demanda muito grande a partir do momento que a gente começa com essas constituições de família multiespécie, né? Meu cão, meu gato é meu filho, e aí você quer que o animal tenha um comportamento, muitas vezes, compatível com a espécie, porém que não seja inconveniente para o seu dia a dia, e aí você começa a precisar de uma assistência para ter um direcionamento com relação a isso. O que eu posso esperar que meu animal faça, né, que está dentro do comportamento normal para aquela espécie, e dentro até, às vezes, de uma necessidade para aquele animal viver com qualidade, e o que é que dá para adaptar, né? Eu tenho um apartamento muito pequeno, eu não posso ter um bicho de estimação, como é que a gente pode, né, equilibrar essas questões? Mas a gente tem também muitos profissionais que não são médicos veterinários que trabalham também com comportamento animal, né? Então, como é que é essa questão dessa separação? Porque em algumas áreas, por exemplo, eu conversei com a Juliana Venturim, que é clínica de peixes ornamentais. E aí é uma área que sempre foi dominada por aquaristas, pessoas que não são veterinários, mas que criavam peixes há muito tempo e têm um conhecimento, mas não tem a questão da clínica, do conhecimento da biologia do animal, enfim, uma série de questões aí. Como é que são esses aspectos com relação ao comportamento? Então, no comportamento, se você pegar, por exemplo, a parte de comportamento já é muito estudada para a parte de silvestres, justamente por causa do zoológico, né? Que a gente começou a ver os animais com problemas comportamentais, tudo mais. E também, lá é biólogos, né? Mas o cão, né, e o gato tem muito adestrador, vai ter agora, porque abriram nesses últimos 2 anos, abriram pós-graduação de comportamento aberta para qualquer um. Não precisa ser veterinário, não precisa ser biólogo, a pessoa só basta ter um superior, né? Então, você tem comportamentalistas de gato, de cachorro, sem uma formação na área da saúde, né? A grande questão é que nós, veterinários que estão entrando, os comportamentalistas, a gente tem a capacidade de estar diagnosticando o problema comportamental, né? E isso é um ato exclusivo do veterinário, você pegar e dar, esse animal tem uma ansiedade aguda por separação, um adestrador ele não pode estar dando nem estar passando, né, um tratamento, e a gente tem a capacidade de dar um carimbo, né? Passar remédio, porque hoje a gente já sabe, né, que também é o grande problema que eu bato muito na tecla, é que o pessoal pega e vai tratar transtorno de comportamento, distúrbio de comportamento, querer tratar sem remédio. Infelizmente não dá, né? A gente tem uma psicopatogenia que precisa de remédio. E aí, às vezes, a gente pega, eu muitas vezes pego o paciente, já está lá 1 ano na mão do adestrador e não está dando resultado, porque o animal tem um distúrbio, né? Ou que nem essa semana eu peguei um paciente que tem problema de dor. Estava sendo tratado como comportamento, tá comendo rabo, é comportamento, eu vou ver, tem uma lesão na coluna. Então, essa é a diferença do trabalho da gente como o veterinário, porque a gente tem o conhecimento da saúde, a gente tem o conhecimento de clínica, por isso que eu falo que é muito importante o veterinário comportamentalista saber muito bem clínica, porque tem doenças endocrinológicas que elas dão distúrbio comportamental. E se você pegar um paciente que tem um distúrbio comportamental por um problema endocrinológico, se você não tratar aquele problema, você também não vai ter sucesso no tratamento comportamental. Então, hoje eu vejo a diferença que o adestrador ele tem que andar junto com o veterinário.
O trabalho é uma equipe multidisciplinar. Nós temos já adestradores que são veterinários, que aí fizeram a faculdade de veterinária depois por ver essa necessidade de estar tratando, mas, por exemplo, hoje eu trabalho junto com a adestradora, que a gente é uma terapeuta comportamental, porque eu não sei fazer terapia comportamental, eu sei tratar doença, eu falo assim, eu sou veterinária, eu sei tratar doença. A parte de terapia, né, fica na mão dela, porque tem a aptidão, tem a paciência, tem tudo mais. Mas é uma coisa assim, a gente ainda tá crescendo o veterinário nessa área, tá? Não é... A gente aqui mesmo no estado, eu acho que tem um veterinário em Vitória, acho que tem agora, eu vi uma em Colatina, mas é pouco, se você pensar a quantidade de veterinário que tem no estado, para quem está fazendo, é porque tem aquele preconceito, está começando agora, né? A gente está ouvindo falar mais de bem-estar agora, né? A gente não tem, por exemplo, uma pós-graduação em psiquiatria, não tem ainda tanto que eu falo assim, eu tenho porque eu fiz um curso de formação em psiquiatria, mas a gente não tem uma pós, infelizmente ainda não tem. E é um campo, assim, gigante. Eu achei interessante, até comentei com você antes da gente começar a gravação, né? Porque a denominação psiquiatria veterinária, para mim, é um nome relativamente recente. E eu fiquei pensando se era exatamente essa questão que você comentou, sobre fazer uma diferenciação entre um médico veterinário que trabalha com comportamento e que pode tratar farmacologicamente esse paciente, e uma pessoa que trabalha com comportamento, mas que tem uma formação diferente da nossa, e que não deve, nem pode, né, legalmente, tratar por meios farmacológicos o animal. E aí, pensando nessa situação, com relação a distúrbios de comportamento, a gente vê muitas vezes a questão da abordagem integrativa, né? Então, às vezes, não ter um fármaco alopático, né, e as pessoas tentarem outras formas de intervir com relação às alterações que o animal vem apresentando. Então, você trouxe a importância do conhecimento da clínica para você conseguir fazer uma diferenciação, falando, não, isso aqui não é comportamento, isso aqui é uma outra coisa, né? Mas pensando na abordagem integrativa, como é que você vê... porque, assim, é uma gama enorme de profissionais que abordam esse tipo de alteração, né? Às vezes, questões emocionais do animal, às vezes, a gente sabe que existe uma interação muito grande, animal-família, então a gente vai atender o animal, você olha a família e fala, nossa, tá todo mundo naquela mesma vibe ali, é uma questão familiar, não é uma questão daquele indivíduo, né, Sim. animal ali. Então, como é que você vê isso? Então, tanto eu estou fazendo uma pós em medicina integrativa, né? A gente tem várias técnicas, né? A gente pode utilizar. Eu tenho um pouco uma restrição quando eu vejo a família inteira com problema, que isso é muito comum. Eu entendo às vezes que tem um pouquinho de limitação até onde a gente pode ir, porque nós somos veterinários e eu não estudei, eu estudei muito a parte humana com cursos de aromaterapia que eu fiz. Então, eu estudei muito parte, né, de psique humana, na própria o curso de psiquiatria que eu fiz, o meu professor, Dr. Guilherme Santos, ele tem a formação dele, ele é veterinário, mas ele tem o pós-doutorado, acho que dele, com psiquiatria humana. Então, a gente acaba vendo muito, né? Então, assim, eu tento tem a limitação, né? Muitas vezes os meus pacientes que eu atendo, os tutores já fazem tratamento. A maior parte já toma, então você já meio que sabe. E isso faz muito parte de você entender a família para até o que você vai pedir, né? Não adianta eu pegar e exigir uma coisa para o animal que a família não faz nem para elas. Então, eu tenho que pegar e entender o núcleo familiar, entender o que acontece ali dentro, e aí eu posso direcionar indiretamente, né, o que fazer. Eu costumo trabalhar muito com a família quando as pessoas aceitam, né, porque também tem aquela coisa com a aromaterapia, né, porque se eu passo para o animal, eu consigo a família inteira fazer, né? Muitas vezes eu pergunto para os tutores se eles querem, porque eu tenho diversos cursos com a aromaterapia humana. Eu até acabei entrando nessa parte de comportamento através de uma crise minha, assim, que eu tive de pânico, que eu comecei para aromaterapia, e aí eu fui entrando nesse caminho. Então, eu estudei muito. Eu pergunto para a família se ela quer, né? Se eles querem, muitas vezes eu passo, né? Faço a orientação de aromaterapia para a família. E nisso a gente vai tentando abordar, né? Porque a gente vai pegar, às vezes, um problema, a família, a mãe é ansiosa, né? O cachorro, a chance do cachorro ser ansioso, ele é também, mas muitas vezes não é
pelo que ela passa. Muitas vezes é porque a família, a pessoa ansiosa, ela não consegue dar aquilo que o animal precisa. Porque eu vou te dizer assim, ó, boa parte dos distúrbios de comportamento dos animais é por eles não poderem expressar o comportamento natural da espécie. Então, assim, por que que os cães dos nossos avós não tinham problema? Porque eram cão de quintal. Ninguém pegava o cão e colocava num apartamento de 40 metros quadrados com piso de porcelanato. Então, assim, a gente vê os problemas, e aí você vê, assim, a família ansiosa, e aí não tem tempo, né? Não consegue, e geralmente a pessoa ansiosa, ela não consegue nem para ela ter uma rotina direito. Imagina para o cachorro. E aí vai naquela. Então, aí você tem que. E aí, quando você, muitas vezes, você coloca, que eu digo até, às vezes é o pulo do gato, você coloca para a pessoa que é ansiosa, você começa a tratar o cachorro e começa a colocar uma rotina para o cachorro, a pessoa começa a fazer para ela junto. E aí a gente tem que ter essa. Nós, como os médicos veterinários, quando a gente trabalha assim, a gente tem que ter essa delicadeza, eu acho, que a gente tem essa capacidade de indiretamente, que às vezes é mais fácil a pessoa a fazer para o cachorro e com ela junto no coisa do que só para ela, né? Vira aquele um tratamento, a pessoa vira, ela tem que mudar a rotina dela por causa do cachorro e ela melhora a qualidade dela de vida nesse esquema, né? Então, assim, dá para, assim, ó, integrativa é um mundo, assim, maravilhoso. A gente tem como a parte de comportamento, assim, nossa, a gente vai em fitoterápicos, a gente usa alopatia, eu uso, sim, psicofármacos controlados, mas a gente tem, assim, a fitoterapia, a gente tem aroma, a gente vai ter acupuntura, a gente tem, olha, é uma área, até própria conversa, eu vou te dizer que, às vezes, só do acolhimento que o tutor tem em você sentar 1 hora, 2 horas, minha consulta demora 2 horas. Você fica 2 horas com a pessoa conversando, você vê que a pessoa se sente bem por ela, porque ela foi ouvida. Essa é uma questão bem interessante, que eu percebo bastante nos veterinários que trabalham com medicina integrativa, essa questão de ter uma sensibilidade maior de lidar com o tutor, enquanto médicos veterinários que trabalham em outras áreas muitas vezes não querem ver o tutor nem pintado, a não ser assim, passe os dados do animal, me conta o que aconteceu e passe para pagar a conta. E conta né? breve, tá? Conta breve. Exatamente. Resumidamente, vamos lá, né? E na nossa parte, a gente precisa conversar, a conversa tem que ser muito detalhada, porque é um negocinho assim, ó. Às vezes, tu fala, não, eu quero saber desde lá, quando você pegou o cachorro. Não, mas, não. Como é que era? Ele veio da onde? Ele veio de um canil? Qual canil? Ah, você resgatou? Era de uma família? Como é que era essa família que ele pegou? Porque o animal, ele traz na genética dele aquilo dali. A memória, as coisas que a mãe passou na gestação, passa para o filhote. Então a gente tem que saber, e é isso às vezes é numa conversa, falando lá desse passado, que a gente pega. Então, assim, e às vezes eu vou te dizer que o clínico geral, ele erra em diagnóstico por não ouvir e não fazer uma anamnese detalhada. Porque você pega um gato obstruído, chega lá, o gato está obstruído pela terceira vez, vai conversar, senta e conversa, porque provavelmente está errado o manejo. E aí você vai desobstruir ele de novo, e se você não conversar e instruir o tutor direito, ele vai voltar de novo, e de novo, até daqui a pouco perder, você vai lá ter que fazer uma penectomia, fazer coisa, porque não aguenta mais ser, né? E se você tivesse na primeira consulta perguntado quantas caixas de areia tem, aonde está localizada a caixa de areia, ele tem paz para fazer xixi? Isso parece besteira, mas eu atendi um gato que a caixa de areia ficava no corredor. Eu falei assim, não tem como. Eu falei assim, um gato tava fazendo xixi, passa alguém. Eu falei assim, ele tem paz, ele tem privacidade. Se você pega, se o veterinário na primeira consulta, talvez o gato não obstruísse nem a segunda vez. Então, assim, a gente está falando do veterinário, mas o médico humano também tá assim, né? Você entra lá, em 2 segundos, ele nem olha para tua cara e te passa já. E às vezes uma conversa, ele iria fechar o teu diagnóstico. Exatamente. E a gente percebe um pouco de uma diferença de característica pessoal, né, das pessoas que se direcionam para determinadas áreas. Então, assim, o que você percebe em você de características assim que você acredita que reforçaram essa tendência a você se direcionar para essa área em que você tem uma interação maior com o tutor,
um cuidado maior em ouvir essa história, em acolher essa pessoa que traz o animal para você, né? Porque a gente sabe que as pessoas têm características diferentes. Eu percebo Sim. que muitas vezes a característica da pessoa, que é uma coisa que o estudante tem dificuldade em identificar, porque as pessoas não se conhecem, né? As pessoas não sabem, eu sou bom em quê? Eu gosto do quê e eu não gosto do quê? As pessoas têm uma dificuldade imensa em nomear esse tipo de situação. E aí a gente percebe que para algumas áreas a gente tem profissionais com uma característica muito específica, né? Então, quais são as suas características que você percebe que talvez um estudante que se veja ali naquela mesma situação, talvez pense, de repente essa área aí é uma para mim. Então, eu sempre gostei de ajudar. Eu sempre fui isso desde pequena. Eu sempre fui aquela preocupada com os outros. Eu sempre tive um jeito meio explosivo, mas eu era aquela que era quando via alguém novo na escola, a direção me chamava, ó, chegou o fulaninho, você pode apresentar a escola para ele? Eu sempre tive isso, né? Então, tanto que teve uma época que eu achava que eu queria fazer relações públicas. Eu sempre achei, uma época eu queria ser dentista. Eu sempre parecia assim, sempre eu quis estar envolvida com pessoas, eu sempre gostei de organizar evento. Na faculdade, eu fazia parte do centro acadêmico, então eu sempre tive isso de me preocupar com os outros, de querer agradar, de querer sentir, eu fazer alguma coisa para alguém, e a pessoa olhar para mim e me agradecer, aquilo assim sempre eu ganhava o dia, né? Teve uma época que eu quis largar a veterinária, eu passei um ano trabalhando com computação, e eu falei, gente, que coisa horrível. Você ficar na frente. Hoje, meu marido, ele trabalha com TI, eu fico escutando ele fazendo reunião de home office. Meu Deus, que eu trabalho entediante, fica no computador. Tipo assim, não tem. Para mim, parece que falta a troca, né? Eu gosto de ter troca, seja com animais, seja com pessoas. Eu sempre gostei dessa parte de saber que não é só curar, não é só ali que termina, né? Não é fechou a porta. O pessoal fala muito, abanou o rabo, eu tô feliz, o cachorro ficou feliz. Tá, mas como é que foi a experiência dele comigo? Né? Eu sempre, eu tive essa questão, até sempre todos os locais que eu trabalhei, o pessoal falava assim que os tutores saem falando de mim porque eu quero agradar, eu vou fazer, quero servir um café. E isso é uma parte de quem trabalha na minha área, né, comportamento, a gente tem que ter, porque o cachorro não fala, né? E, na verdade, ele até fala, né? O corpo dele, quem entende linguagem corporal, que eu estudo muito, ele tá ali mostrando. Só que ele não consegue o passado que passou, eu preciso entender. E hoje eu vejo o acolhimento, né? Eu tenho, assim, eu até brinco, penso, não, é normal o tutor chorar na minha consulta, é normal, eu já deixo lencinho, e eu me sinto bem em ajudar. Então, assim, que nem você falou, as pessoas têm características diferentes, e eu falo, graças a Deus, porque com essa minha empatia gigante, eu sou uma pessoa muito empática, eu entro em pânico em emergência, porque eu quero chorar junto com o tutor, eu vou querer abraçar a coisa, eu fico sem. Então, eu falei que bom que tem pessoas, né, que eu falo assim, que são imediatistas, que estão ali para trabalhar, para pegar o animal, uma emergência, e tem que ter as pessoas tipo Letícia para depois estar ali abraçando a pessoa e consolando. E isso é uma característica, a pessoa tem que, se a pessoa quer, a gente vê muito isso, tá? Na parte de comportamento, adestradores que não têm essa empatia, vão lá, eu quero só trabalhar com animal, eu quero só isso. E eu falo assim, essas pessoas, infelizmente, elas estão ficando para trás, porque a característica maior que a gente vai estar, até porque o animal, ele não é mais o cachorro de quintal, como você falou, ele faz parte da família. Então, se você quer trabalhar com a parte de comportamento e você não se vê atendendo a família inteira, não é a melhor característica. É interessante porque com o canal eu já tive assim alunos de outras instituições, pessoas que às vezes eu nem conhecia, que me procuraram assim: professora, eu tenho tais e tais características, que área você acha que seria boa para mim? Eu falei: olha que percepção bacana, a pessoa já está preocupada, né, em tentar encaixar ali, porque existe isso, eu tenho essa mesma percepção que você. Eu falei: gente, eu jamais poderia trabalhar com emergência, porque eu não sou uma pessoa que consegue agir bem naquele tipo de pressão, naquele tipo de situação. Então, a gente precisa desse conhecimento e, assim,
Hoje tem uma tendência maior as pessoas já procurarem um suporte psicológico, terem acompanhamento terapêutico, até porque as pessoas estão muito ansiosas, muito estressadas. Mas na minha época, a pessoa que ia no psicólogo tinha algum problema. Todo mundo olhava e falava, deve ser meio maluco, deve estar meio transtornado. Então, o próprio olhar para a saúde mental, ele vem mudando. E a gente Sim, sabe que essa interação entre o lidar com o tutor, né? Querendo excluir né? Assim, querendo lidar apenas com o animal, excluindo o tutor, é impossível. Porque a não partir do tem momento que como. você exclui o lidar com o ser humano, você é o quê? Ah, Somos todos seres humanos, né? Então, assim, é uma dor muito grande da gente não querer olhar para a gente mesmo, enquanto pessoa, a partir do momento que a gente vira as costas para um outro ser humano que vem ali com uma aflição, que muitas vezes está associada àquele pet ou refletida naquele pet. Então, sim. é bem interessante que eu percebo isso, assim, que os veterinários que trabalham nessas áreas de medicina integrativa, abordagens mais holísticas, já têm essa empatia que você comentou, essa questão do acolhimento, de perceber que, às vezes, a pessoa chega ali num estado de nervos, né, ou no estresse, enfim, por questões diversas, mas que, às vezes, a pessoa só precisa ser ouvida, só precisa de um acolhimento, né? E ter essa Exatamente. visão até comercial também, que você comentou, né? Você chega num lugar para ser atendido, o ambiente é feio, é esquisito, né? Não tem uma florzinha, não tem um café, não tem uma água, você não se sente bem ali, você não vai querer voltar, E a gente pega né? assim, é tudo questão de a memória, a gente tem a memória olfativa, né? As experiências, a gente fala muito isso de reforço positivo, né? A gente fala com animais, a gente faz isso com criança o tempo inteiro, né? Você vai lá, ó, você vai hoje no médico, você ganha um sorvete depois. As pessoas, elas precisam ter uma experiência boa, né? Com tudo. Até o veterinário, que se você quer, você pode ver, você quer vender uma coisa, se a experiência for ruim, dificilmente a pessoa vai ficar, né? Então, a gente tem que abrir mais a mente para isso, né? A questão de comportamento, a gente fala, é uma coisa que deveria estar na grade de toda a faculdade, deveria ser no final, junto com clínica, porque os comportamentos, né? A gente vai entender, a gente precisaria ter questão até como lidar com o tutor, se a gente na faculdade tivesse alguma coisa que nos moldasse, nos preparasse, a gente talvez quando se formasse não ia ficar tão apavorada com o mercado, porque às vezes a gente não sai. Eu me lembro recém-formada, eu com cara de criança, que eu falo assim, eu tenho até hoje, eu tenho a cara de, assim, eu falo, não, gente, eu tô com quase 40, eu tô com 30, vou fazer 37 semana que vem. Eu falei, imagina quando eu me formei, eu era mais gordinha, tinha mais cara de criança, e as pessoas não acreditavam em mim. Eu falei, mas também, aí eu olho minhas fotos, nem eu acreditaria em mim, olha a cara. E eu não sabia lidar, a pessoa fala um pouco mais grosso, já fica, você já não sabe impor, né? Eu acho que falta muito isso da gente ter esse aprender, né, com isso. A gente vê o aumento da preocupação com o bem-estar animal, a gente, em pets, tem a questão, né, de abandono de animais, de maus tratos, aquelas histórias escabrosas que aparecem na TV, vira e mexe, ou em rede social, e as pessoas têm uma preocupação enorme em taxar ou classificar o que é um animal em bem-estar ou não, desconsiderando completamente o que é natural para aquela espécie, pensando Sim, apenas nas questões relacionadas a seres humanos. Então, se eu coloco um gato em um ambiente super pequeno, super apertado, com a caixa de areia no corredor, com um bebedouro de água parada, só dou ração seca para esse animal a vida inteira, mas ele dorme na cama comigo, é claro que ele vive bem, sim, né? a gente vê isso. O gato, eu falo assim, é dos piores que as pessoas acham, que o gato, ele não, você colocou ali, não, mas eu fiz um playground elevado para ele, né? Os gatos, eles sofrem muito porque eles não passeiam. As pessoas acham, não, ter gato é muito fácil. É uma caixinha de areia que você limpa ali, colocou comidinha e acabou. Só que o gato, ele iria caçar umas 40 vezes por dia. Ele ia ter, eu falei assim, todo animal precisa estar em contato com o ambiente em constante mudança, né? A gente pode ver o que a gente sofreu na pandemia. A gente ficou fechado na quarentena dentro de casa, mas você tinha o Netflix, você podia pedir iFood,
Você podia fazer tudo, só que as pessoas começaram a ficar estressadas de não ver rua, não ver gente, e os animais, eles passam pela mesma coisa. Então, os gatos, não, eu não estou aqui defendendo a caminhadinha na rua desenfreada do gato sozinho, mas hoje em dia, nós, comportamentalistas, a gente já defende o passeio do gato, desde filhote, ser acostumado com a coleira para passear, porque a gente está vendo grande problema de doença para os gatos estão aí, gente, gato jovem tendo cistite direto, tendo um monte de problema, e aí você vai ver ele tem uma vida que a gente fala assim, é uma vida que não vale a pena ser vivida, né? É o animal, que vida que ele leva, né? Eu falo assim, esses dias eu vi uma matéria, uma casa pet friendly, uma casa, aí quando eu fui ver a pessoa dando dicas, assim, um piso para o cachorro não arranhar. Eu falei, gente, um sofá. Eu falei assim, isso não é pet friendly, isso é uma casa à prova de animais, né? A gente colocou no apartamento, que nem você falou assim, não, o apartamento minúsculo e tal, mas ele dorme. Não, mas é óbvio que ele tá bem, ele tem comida, melhor ração, ele tem isso, né? E tá, mas a gente tá baseado o bem-estar dele no nosso bem-estar. Exato. E aí, Letícia, o que você sugere assim, para os alunos que já gostam dessa área, que já têm interesse, a gente percebendo que para a grande maioria dos cursos de veterinária é preciso procurar uma formação por fora, porque é outra questão que eu converso às vezes, assim, eu concordo que tem muita coisa que a gente deveria ver na faculdade que seria muito bom para a nossa formação profissional, mas, ao mesmo tempo, a quantidade de conhecimento é tão vasta que a gente vai ficar 15 anos fazendo a faculdade ainda assim e aprender tudo o que precisa aprender para ser um bom profissional, assim, a gente aprende muito na prática, né, e dependendo do direcionamento que a gente faz depois que se forma. Mas o que você tem para sugerir para as pessoas que têm afinidade por essa área, que gostariam de entender um pouco mais sobre esse assunto, ou talvez até atuar? Cursos, estudar, não tem como, tem que ir para fora, vai ter que fazer cursos, fazer curso de bem-estar. Eu falo assim, eu até hoje, teve um curso agora aí de bem-estar em silvestres, eu fui fazer, mas você não trabalha mais com silvestre, gente, mas é conhecimento, né? As pessoas acham que tem que ficar muito, mas eu quero trabalhar com cirurgias, tem que entender de comportamento, né? Os veterinários, eles precisavam, assim, todos precisavam fazer, porque, assim, principalmente quem vai trabalhar com clínica, até cirurgia, porque uma coisa que eu vejo, assim, ó, um veterinário ortopedista indicando piscina para o cachorro. Não, faz piscina que vai ser bom. Só que o cachorro não é natural nadar. E aí nem todos os cães gostam. Aí você vê lá o tutor forçando o animal a ir para a piscina porque o ortopedista mandou. Só que o comportamento, entendeu? Ele não está entendendo o comportamento. Então a gente tem que entender a base. Então, assim, e como as faculdades não vão dar, tem que fazer curso. Vai ter que fazer curso, faça um de adestramento, faz de comportamento, né? Até um dos meus desejos, assim, um dos meus anseios, quando eu montei a empresa com a adestradora, foi fornecer esse tipo de serviço, porque eu busquei por fora, eu fiz curso, eu fui atrás, e eu já tenho uma base de estudo nisso desde lá, do meu estágio, porque eu venho estudando por conta, bem-estar, porque eu me interessava, então eu fazia um curso, eu fiz vários cursos, quando eu era estudante, eu fiz cursos na biologia, né? Não tinha noção que eu iria cair nesse mundo hoje. Hoje eu tenho livros que eu falei, gente, eu usei no meu trabalho de conclusão, um livro de enriquecimento ambiental, né? Eu estudei tudo na biologia. Eu fui indo atrás, né? Então, assim, não esperar, não, mas esse curso não é para veterinário. Tá, mas você quer aprender o que ele está ali fazendo? Então, vai atrás. Não, isso em qualquer área, né? Não vai bater na tua porta e vem, toma aqui. Às vezes o estudante espera que a gente pegue na mão dele e caminhe. E isso não tem como. Por exemplo, às vezes o pessoal me pede estágio. Eu falo assim, eu não tenho como, é difícil ter estagiário comigo, porque eu preciso do ambiente, muitas vezes a família, né, vai confidenciar algumas coisas, então pode não ficar confortável ter muita gente, porque às vezes, né, na sala, meu atendimento, quando eu vou fazer, eu tenho que estar com o menor número de pessoas, se é um animal que é muito assustado, muita gente piora a condição, né? Então, assim, é difícil dar estágio nessa área, mas tem como ir atrás, é ler livro, vai fazer curso, às vezes, de adestramento, os cursos, eles falam muito de comportamento, não tem muito como, vai ter que correr atrás, por conta, porque a faculdade não vai dar.
Sim, e essa questão que você trouxe é bem bacana também, né? Às vezes, vou fazer um curso em animais silvestres, não trabalho com isso, mas eu quero aprender. Sim, mas às vezes nesse curso você vai ver um negócio e vai falar assim, cara, isso aqui dá para fazer para um cão, isso aqui dá para fazer para um gato, né? E essa troca entre áreas é bem bacana para quem está de olhos abertos para ver essas possibilidades também, né? Sim, por exemplo, você pega os 5, né? A gente fala, nossa, agora esqueci o nome, os 5 liberdades. 5 liberdades, elas começaram com animais de produção. Então, assim, a gente vai pegar. Se você parar para pensar, na produção você fala muito de bem-estar animal, por quê? Porque o gado, a vaca feliz, produz mais leite. Então, o produtor quer o quê? Quer uma vaca feliz dando muito mais litros de leite. Então, a gente é famosa aquelas as imagens que tem vacas escutando música clássica, com aquelas negócio grande para escovar as costas, né? Então, tá lá. Eu posso aprender, mas eu tenho pavor de produção, eu quero só cachorro gato. Sim, mas vai aprender, eles estão na frente. As pessoas de produção e silvestres, eles estão na frente de clínicas de pequeno. A gente tem tutores falando que não conseguem dar comprimido para o gato. Não, gato não dá para fazer isso. E aí, quando você vai lá e vê um zoológico que condicionou um tigre a dar pata para coletar sangue. Então, assim, eles estão anos-luz na frente da clínica de pequenos. A gente tem que aprender com eles. Vai lá aprender. O cara de silvestres, ele foi lá e aprendeu na produção. A gente vai atrás de quem está sendo pioneiro para aprender. Tem que ir assim, você vai lá e você vai adaptar. Isso aqui, a escova lá do gado é legal. Cachorro também gosta. Eu posso fazer isso? Não posso? Então vamos tentar adaptar. E é isso que a gente tem que ir fazendo. Sim, exato. E aí, Letícia, como é que é tocar um negócio, né? Porque a gente tem muitas pessoas que trabalham nessa área que acabam empreendendo, abrindo negócio, oferecendo um tipo de serviço, e aí você acaba tendo uma série de outras preocupações ali, né? De precificação, de lidar com tutor, de administrativo. Eu tenho que botar na ponta do lápis, eu tenho que saber quanto eu gasto, quanto eu ganho, se eu estou no prejuízo, se eu estou no lucro, né? Quanto tempo eu vou ter que empenhar aqui. Como é que é isso para você? Você tem uma tranquilidade assim para lidar com isso, a questão de inserção no mercado, né? Uma área relativamente nova que a gente estava conversando, de você oferecer um serviço especializado com um veterinário por trás, né? Então, como é que é? Não é fácil, né? Você ter o seu próprio negócio, não é fácil. Eu não me imagino fazendo algo diferente. Eu já fui funcionária e eu não sei ser funcionária, porque eu já me acostumei a fazer os meus horários. Por exemplo, a minha consulta, que nem eu falo, demora 1h30, 2 horas, né? Isso porque é o que eu preciso para ofertar um serviço de qualidade. Então, eu não sei, tem gente que nasceu para ter carteira assinada e tem gente que não nasceu. Eu sou uma dessas que não nasci. Não é fácil, você não sabe no final do mês como é que vai ser, você vai ter que ir atrás, você vai ter, só que você tem as liberdades para poder fazer aquilo que você acredita e o que faz bem para você, né? Entrar no mercado, você ofertar uma coisa nova é muito difícil, né? Ainda mais você tentar ser, porque eu posso falar assim, que eu estou sendo pioneira aqui no estado, porque o pessoal chega para mim, nossa, eu fui a primeira a levantar a bandeira aqui falando que eu faço psiquiatria veterinária. E o pessoal vira, e assim, hoje porque eu tenho 10 anos ali de carreira já como clínica geral, e eu tenho confiança em mim. A Letícia de 2, 3 anos atrás não teria. Eu trabalhei muito minha cabeça, às vezes a gente dá uma escorregada, a gente fica, nossa, porque não, a gente está fazendo clientela, né? Eu precisei ampliar, eu vi falhas, a gente tem que ter humildade para ver que, não deu certo, volta, né? A gente não pode bater no peito e achar que sabe tudo, então por isso está sempre estudando. Eu vi a necessidade de me associar com uma terapeuta comportamental, uma adestradora, para montar o negócio. Então, hoje eu tenho essa minha sócia, que a gente casou e fez uma coisa assim que para a gente faz sentido e estamos vendo resultado. Então, mas a gente está com 6 meses de empresa e eu considero, a gente está crescendo bem, e a gente já teve horas que a gente parou, não, peraí, 2 passos para trás, a gente está dando um passo maior do que a perna, vamos voltar, vamos analisar. Não é fácil,
mas traz uma satisfação, para mim, muito boa. Você ter o seu negócio, o veterinário que ele tem o próprio negócio, ele trabalha conforme aquilo que ele acredita, ele não se submete ao que vem, às vezes, de cima. Então, é complicado, mas eu não me vejo fazendo outra coisa. E o que você diria para a Letícia, que entrou lá na graduação, lá no comecinho, meio, né? Tipo, não sei fazer veterinária, mas ok, vamos lá, vamos ver o que vai dar aqui nesse curso. Continua sendo mimimi, que isso vai te moldar lá para frente. Eu falo hoje, eu penso assim, nossa, mas se eu soubesse lá no início trabalhar com comportamento, eu falo assim, eu não seria a profissional que eu sou hoje. Então, assim, eu pode parecer meio piegas, mas assim, eu não faria nada diferente, porque se hoje eu estou no bem-estar e eu estou no comportamento podendo fazer isso, é por tudo que eu passei, tudo que a Letícia ela passou, tudo que ela ela achou que ela ia trabalhar com Silvestre, essa minha base de Silvestre foi maravilhosa. Então, assim, ver assim, calma, vai demorar um pouco, mas você vai se achar. Você não precisa, vai demorar, vai uns 10 anos aí, mas você vai se achar. Então, até o que eu falo para quem está se formando aí, que ainda não sabe, calma, nem todo mundo nasce sabendo o que vai fazer, nem todo veterinário se forma, né, nessa área. Às vezes eu tenho vários amigos extremamente bem-sucedidos hoje que achavam que ia trabalhar com grandes e hoje estão em pequenos e são maravilhosos. Teve uns que eram para pequenos e hoje estão em grandes, uns estão em produção e tá tudo bem, né? Vai dar certo. E aí, Letícia, você tem alguma mensagem para deixar para os médicos veterinários que estão aí em formação, né? Que estão nesse processo e que gostam dessa área e têm afinidade? Estudem comportamento, porque é o futuro. É uma área que é a nova nutrição, né? Se a gente for pensar, é a nova área aí que vai estar. Se especializem, porque quem fica parado é muito veterinário em formação, então vai atrás, vai se especializar, encontre a área que você não bate pé em área que você acha, não faça só porque dá dinheiro. Não vou fazer cirurgia porque dá dinheiro, vou fazer dermato, não. Se é o que você gosta, se é a área que você quer, se especializa nela, acredita e vai atrás. E estuda, e mesmo quem não quiser comportamento, estuda comportamento, porque e a parte integrativa, porque é o futuro. Os tutores estão se especializando também. Os tutores estão sabendo o que eles querem e quem ficar parado, quem ficar com o pensamento de 1900, não vai para frente. Muito obrigada, Letícia. Adorei conversar com você. Foi ótimo saber um pouquinho aí da sua história. E aí Obrigada, a gente... eu que agradeço. É sempre interessante a gente trazer áreas, né, que têm uma abordagem diferente, porque eu acho que existe muito essa demanda hoje em dia. A gente vê muitos alunos já no final da graduação, eu quero trabalhar com acupuntura, eu quero trabalhar em áreas bem específicas, né? E eu acho que é interessante trazer essa questão da necessidade do conhecimento mais cartesiano, muitas vezes, né? De você conhecer aquele básico da clínica, da cirurgia, que a gente vivencia na graduação, para poder dar um passo mais seguro e dentro de outras áreas, que muitas vezes vai haver esse tipo de situação que você ilustrou, né? Então, o animal chegar para o atendimento com uma queixa, na verdade, você, com esse conhecimento, conseguir dizer não, não é isso, né? Vamos direcionar ali para outra forma de atender. Então, muito obrigada por trazer essa informação para a gente, por dispor do seu tempo para estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro conversar, eu adoro levar conhecimento. Eu falo assim, sempre que eu posso, eu tô assim, o pessoal me chama, eu falei, pode chamar que eu gosto, adoro. Porque, como eu disse, para mim foi difícil. Eu puder ajudar uma pessoa, para mim já foi o suficiente. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com/papo de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!